Fala galera da Mob Auto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um comparativo entre a Volkswagen Amarok com motor V6 e a Ford Ranger com motor V6, falando o que a Volkswagen Amarok perdeu em não ter seguido uma nova geração como fez a Ranger aqui. Então bora lá! Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, né? As notícias que a gente conta e tudo mais. Compartilhe esse vídeo com a galera e curte também, que é importante para fazer esse vídeo chegar em muito mais pessoas. A Ford Ranger mudou e foi apresentada no ano passado em uma nova geração. Mas poucos sabem que o projeto da Ford Ranger estava sendo feito em parceria entre a Ford e a Volkswagen, que daria uma nova geração também para a Amarok. Essa nova geração não vai chegar ao Brasil. E a gente acaba, na verdade, a Volkswagen Amarok acaba perdendo um pouco em relação à Ford Ranger, que agora está bem legal. Nós temos aqui duas versões completamente diferentes. Essa daqui é a mais completa Extreme da Amarok. E essa daqui é a mais barata com motor V6, a XLS. Só que a gente vai falar muito mais do que só o visual. Claro que eu vou comparar as fichas técnicas das duas e as especificações. Mas eu vou mostrar para vocês o que a Amarok deixou de ganhar por não ter seguido os passos da Ranger. A Amarok tem algumas coisas bem legais, tá? A gente tem aqui faróis projetor e é de LED, tá? Mas não tem uma assistência de farol alto, por exemplo. Mas aqui embaixo a gente tem o farol, né? A luz de neblina. Mas é um visual que ele está no mercado há pelo menos uns 10 anos, diferente do que a gente vê ali. É claro que a Amarok vai mudar, ela vai receber um facelift, né? Ou seja, um tapa no visual. Mas ainda é muito pouco pelo que ela merecia receber. É claro que a Amarok não teria esse visual da Ranger. A Ranger mudou bastante, tá a cara da série F, né? Da Ford, vendida lá fora e que agora chegou com a F-150 aqui no Brasil. Por isso que a gente tem o para-choque, a grade e o capô tão parrudo assim, né? Com formas mais quadradas e bem vincadas. Mas a Amarok, vendida em outros mercados, tem um visual bem parecido e ela ia ser bem mais robusta do que a gente vê agora. Aqui a gente tem um DRL de LED e as luzes são halógenas, mas em versões compatíveis com a da a Amarok Extreme, no caso, nós temos todas as luzes também de LED, não só aqui, como lá na traseira, tá? E bom, já que a gente está falando da traseira, já vou explicar para vocês que traseira de picape é muito simples. É basicamente a tampa da caçamba e as lanternas ali. Aqui nós temos o mesmo visual que a gente sempre viu desde quando a Amarok foi lançada no mercado. A Ranger mudou um pouco, mas as lanternas seguem verticais, tá? O que muda é que na tampa da caçamba a gente vai ter o nome Ranger escrito em baixo relevo. A Amarok é uma picape média, assim como a Ford Ranger. Ela tem 5,25 m de comprimento e 3,10 m de entre-eixos, que é a medida que vai impactar diretamente lá dentro da cabine para falar o quanto de espaço interno a gente vai ter, tá? Já vou dizendo que ela é menor que a Ranger, já vou falar das especificações, mas tem um ponto que vocês têm que levar em consideração lá quando a gente for dirigir na GoPro, que é isso aqui. O pneu dela não é todo terreno, é de uso urbano. Quando a gente fala das dimensões da Ranger, nós temos ela maior nos dois critérios, né, de medição que a gente acabou de falar da Amarok. São 5,35 m de comprimento, 3,27 m de entre-eixos. Medida essa que vai impactar diretamente lá dentro da cabine, como a gente já falou aqui, tá? E das duas, uma. Ou a Ranger vai ser maior no espaço interno do que a Amarok, ou ela vai ter mais caçamba. E isso já é um ponto que a Amarok vai perder por não ter seguido uma nova geração como essa carinha aqui. Afinal, ela não vai ter ou a caçamba ou espaço interno tão bons quanto da Ranger. Bom, a gente está falando de dimensões, chegamos à parte mais importante de uma picape, que é justamente a sua caçamba. Ó, por ser uma picape diesel, já tem que levar mais de 1 tonelada. Então ela tem 1 tonelada e 23 de capacidade de carga. Isso em quilos, né, no caso. Quando a gente fala em volume, tá? Quanto tem de volume aqui no espaço? São 1.250 litros de capacidade aqui. É bastante coisa, mas não difere muito do que a gente está acostumado a ver no mercado. Agora vamos mostrar ali a Amarok. Aqui na Amarok, nós temos dimensões maiores nos dois quesitos. Em capacidade volumétrica são 1.280 litros. Agora, para levar carga, a capacidade máxima é de 1.156, quase 100 kg, pouco mais de 100 kg a mais do que a Ranger tem. Mas aí você me diz, ah Renan, mas a Amarok não mudou de geração, mas leva mais coisas do que a Ranger leva. Sim, mas a Amarok poderia levar ainda mais se tivesse com as mesmas dimensões que tem a Ranger. A grande vantagem aqui é que a Amarok é mais larga do que a Ranger. Se a Amarok fosse 10 centímetros maior, como a Ranger é, né, no caso, imagina o tanto de coisa que seria possível a gente carregar aqui. Seria bastante coisa. Bom,
Bom, lembra do entre-eixos que era menor? Bom, a gente sente aqui completamente. O banco da frente está ajustado a uma pessoa da minha altura, eu tenho quase 1,90, 1,87. E olha só, meus joelhos estão cravejados aqui no banco da frente. E para a cabeça sobra espaço tranquilo, para os ombros é muito bom porque a Amarok é muito larga, tá? É a mais larga que tem hoje no mercado, falando de picapes médias. Mas assim, fica devendo um pouco mais em espaço interno se você tem uma família com 5 pessoas adultas, por exemplo. Aqui o acabamento é bem legal, tá? Nós temos couro sintético com costuras pespontadas aqui e de cores contrastantes, né? E ele ainda tem um material perfurado, mas a gente não tem nem saídas USB para fazer uma carga lenta ou mesmo uma saída de ar aqui para quem vai na segunda fileira de bancos. Isso numa viagem, nesse clima quente como tá, realmente fica devendo. Nós temos apenas uma porta 12 volts para fazer uma carga lenta. Aqui o espaço interno realmente acaba deixando a desejar. Mas bora pular para frente, mostrar o resto da picape e depois mostrar a Ranger. Bom, em relação aos bancos, a gente tem o mesmo nível de acabamento que a gente viu ali atrás, mas eles são mais acolchoados e são mais bonitos também do que a gente viu ali. Tem ajuste, uma gavetinha aqui para as pernas, ajuda melhor a apoiar as pernas, porque ali atrás não tem esse tipo de apoio legal. E os bancos aqui da frente são ajustados eletronicamente, tá? Encosto, profundidade, isso é uma coisa muito boa. Mas, a chave é super simples, é só para abrir e fechar. Não tem partida por botão, é chave canivete mesmo. E aqui, ó, quando a gente vai mostrar a parte interna, nós temos uma central multimídia bem pequena, tá? A Amarok já é grande, aí a central multimídia pequena parece ser menor ainda. E a conexão dela é só via cabo, e é o cabo convencional ali na parte de baixo, tá? Não é muito prática, ela trava um pouco e não é tão boa quanto a gente vai ver ali na Ranger nesse sentido. Então a gente também poderia ter ganhado uma tela maior. Eu acredito que agora a Amarok com essa restilização vai ganhar a Volkswagen Play. Vai ser um baita passo aí para melhorar essa parte interna. Mas o acabamento em si aqui do painel e das portas é simples, tá? O ar-condicionado é automático, digital e de 2 zonas, mas tem comandos simples como a gente vê no Taos, por exemplo. Eu gosto, tá? Mas se você gosta mais de tecnologia, você vai preferir o da Ranger. E a tela aqui do painel de instrumentos não é digital, é toda analógica, e nós temos só um computador de bordo, que é o mesmo que a gente via no Fox, no Gol, é basicamente o mesmo sistema, a diferença é que ele é colorido. Uma coisa é certa, tá? Não tem como reclamar do desempenho da Amarok. O motor V6 turbo diesel que a gente tem aqui na frente rende aí 258 cavalos de potência, 59,1 kgfm de torque. Mas vale lembrar que ela tem um sistema overboost que vai jogar, né, quando você precisa de fazer uma ultrapassagem, tá, você está com o pé atolado no acelerador, ele vai te jogar aí para mais cavalos ainda, mais torque, e você vai ter por alguns segundos uma potência muito grande para fazer uma ultrapassagem e não passar nenhum tipo de dificuldade numa estrada, por exemplo. Engraçado porque, assim, de verdade, a Amarok não precisava disso, mas usando no dia a dia, a gente vê como é muito bom ter esse pico de potência e torque a mais para fazer uma ultrapassagem. Isso é um ponto bastante positivo. Pra vocês terem uma noção, eu falei para vocês que não dá para reclamar do desempenho, né, da Amarok. E é muito verdade, porque nós temos aqui um desempenho, né, um 0 a 100 na faixa dos 7 segundos, na verdade 7,4 segundos. Ela faz a prova de 0 a 100 e tem uma máxima de 190. É bem superior do que a Ranger faz, tá? E não perde tanto em consumo, porque a gente tem a Amarok fazendo 8,9 km por litro na cidade e 10,2 na estrada, tá? Acaba perdendo no quesito cidade, mas ganha na estrada contra a Ranger. Então, assim, é um motor muito bom, que é acoplado a uma caixa automática de 8 marchas, que é da ZF, né, que é a mesma que a gente vai encontrar nos BMW Série 3, se não me engano X1. Bom, a BMW usa essa caixa, então assim, é um carro que tem um desempenho muito agradável, é um carro muito bom de dirigir, normalmente, assim, porque a gente tem, embora a gente tenha sistema de um sistema bem parecido com o da Ranger, né, de suspensões, a gente tem um carro, a Amarok se parece muito com um carro para usar no dia a dia. Parece muito um SUV, por conta dos pneus serem da rua, por conta da calibração da suspensão. E ela traz uma dirigibilidade, uma sensação, né, um prazer de dirigir muito bom, principalmente quando você está na estrada. Porque ela é mais larga do que as picapes médias, no geral.
e ela te dá mais estabilidade. Uma picape que tem bastante chão e agrada bastante por isso. Perde, né, claro, por não oferecer sistemas autônomos e de segurança suficientes para você colocar na ponta do lápis e ver que uma picape desse valor vale a pena. Porque assim, a gente vai ter uma picape que tem basicamente o mesmo preço, né, que a Ranger. A gente tá falando aí de 340 mil reais para você levar uma Amarok e 319.990 para levar uma Ranger Limited, né, sem um pacote Plus. Então assim, ela é mais cara do que a Ranger. E a Ranger, assim, enquanto a Amarok não tem airbag de cortina, assistente de farol alto, indicador de fadiga do motorista, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, chamada de assistência de emergência e vetorização de torque, enquanto a Amarok não tem nada disso, a Ranger já oferece tudo isso. Então, assim, a Amarok acabou perdendo muito em não seguir, a Volkswagen, né, acabou perdendo muito em não seguir com o projeto de ter a Amarok com base da Ranger aqui no Brasil, porque com certeza a Amarok acabaria com todas aquelas falações sobre a sua robustez mecânica ou qualquer coisa do tipo, porque ela com certeza ia ser um projeto muito bom, tão bom quanto o da Ranger, que ressignificou o que é, né, uma picape média no Brasil. Bom, falando do espaço interno aqui da Ranger, como eu falei, não dá pra gente comparar muito o que aquela picape ali vai entregar, né, na versão Extreme com essa daqui na versão XLS. Mas são algumas coisas que todas as Ranger vão ter, que é basicamente esse espaço interno aqui. Ó, o banco da frente já está ajustado para uma pessoa da minha altura, e na parte mais alta do banco, né, que é a que mais invade aqui o espaço interno, eu tenho um palmo fechado de dedos para o meu joelho. Ou seja, cabe tranquilamente aqui duas pessoas, né, quatro pessoas adultas, né, duas na frente e duas aqui atrás. Aqui no meio não vai caber tão bem, assim como acontece na Amarok, porque o console central invade muito o espaço da traseira, então pode ser que dê na canela aqui de quem vai andando. Mas de qualquer forma, a gente não pode deixar de dizer que realmente cabem pessoas adultas aqui. Espaço para a cabeça tão bom quanto o da Amarok, espaço para os ombros não é tão grande, mas leva aqui adultos sem nenhum tipo de problema, tá? Nível de acabamento é um pouco menor, né? Um pouco inferior ao que a gente vê ali na outra picape, porque essa daqui é uma versão bem mais barata, aí bem abaixo dos 300 mil reais, tá? A Amarok já está acima dos 300 mil. Então a gente tem os bancos em tecido, tem diferentes texturas, né? Para dar uma quebrada na simplicidade, mas ali da Amarok, obviamente, é melhor. Bora ali pra frente que eu vou matar tudo que tem aqui do interior da Ranger, vamos lá. Mas é engraçado, né? Eu falei do acabamento interno da Ranger, no caso dessa versão aqui ser inferior da Amarok, mas o visual aqui dessa parte da frente e os dispositivos que a gente tem ofertados aqui para nós são bem melhores. Eu até esqueci de falar que a gente tem saídas de ar-condicionado e portas USB para fazer uma carga lenta do celular, coisa que a gente não tem na Amarok, mesmo ela sendo mais cara. E olha só, a gente tem uma tela aqui, ó, faz conexão de Android Auto para CarPlay sem fio, tá? Uma multimídia bem grande e vertical. Não só isso, quando a gente vem aqui para os mostradores, nós temos um painel de instrumentos que também é digital, tá? Coisa que a Amarok não tem, né? A multimídia é maior e mais evoluída porque tem esse tipo de conexão diferente, né? E bem mais prático. E o painel de instrumentos também é mais evoluído porque a gente tem aqui o computador de bordo numa tela totalmente digital, diferente do que a gente vê ali na Amarok. Fora o painel que tem múltiplas texturas, né? E ele é mais recuado para melhorar o espaço interno. Então aqui a gente já tem dois pontos em que a Amarok deixou de ganhar, né? Por não seguir os passos da Ranger, que foi justamente o espaço interno, como a gente mostrou agora, e essa parte da conectividade, tá? Eu acredito que a Amarok vai evoluir com esse facelift. A gente pode ver um painel de instrumentos, que é o Active Info Display, e a gente pode ter uma Volkswagen Play na Amarok agora também renovada. Mas de qualquer forma, uma coisa não vai conseguir mudar, que é o espaço interno do carro. O pessoal fala que a Ranger ressignificou o mercado de picapes médias, e eu concordo, porque realmente essa nova geração aqui ficou muito, muito boa. O V6 são duas motorizações novas, né? Antes a gente tinha o motor 3.2 e tinha o 2.2. Agora a gente tem um 4 cilindros 2.0 para as versões de entrada, as mais básicas, né? E a gente tem também um motor V6, né?
que é o das versões intermediárias e mais caras. É um motor que ele trouxe uma nova vida para a Ranger. Assim, ele é um motor mais calmo, no sentido de vibração, de ruído e tudo mais, mas que tem um desempenho muito bom e também um consumo muito bom de combustível. Falo de desempenho, né? Vou falar de especificações primeiramente. A gente tem um V6 aí que entrega 250 cavalos de potência e são 61,2 kgfm de torque. Ele trabalha junto de um câmbio automático de 10 marchas que é usado na F-150 e no Mustang. É um câmbio muito bom também, que ajuda, né? Ajudou ao carro, a picape, né? A ficar tão confortável e prazerosa para dirigir no dia a dia. Assim, embora seja uma picape média com medidas avantajadas para a gente usar no dia a dia, como qualquer outra, né? Ela se parece muito mais com SUV do que qualquer outra picape que a gente tem hoje no mercado. A Amarok tem algo parecido com isso, né? Que é o que a gente está comparando aqui hoje. As duas têm muito isso, mas a Amarok ainda tem um diferencial de ter os pneus de uso urbano, né? Essa daqui não, é de uso misto, e mesmo assim ela tem um bom desempenho aí, um bom conforto para você usar no dia a dia. Lembrando que o 0 a 100 dessa picape aqui acontece em 9,2 segundos, tendo uma máxima de 187 km por hora. É bastante coisa, tá? E o consumo também é legal, 9 km por litro dentro da cidade e 9,7 na estrada. Na estrada poderia ser um pouquinho melhor, até porque o V6 tem um pouco mais de elasticidade, né, para suportar velocidades maiores. É um câmbio de 10 marchas, então poderia ser um pouco maior, mas não deixa de ser um consumo legal, tá? Ainda, né, que seja menor do que o das concorrentes. Uma Hilux, uma Chevrolet S10, por exemplo, tem um consumo melhor de combustível, mas são 2 cilindros a menos lá, né? Isso a gente tem que levar em consideração. Essa daqui, a versão XLS, como eu disse, ela tá aqui só para representar a Ranger nesse comparativo. Afinal, ela é uma versão bem mais barata, com preço de Rampage, por exemplo. Ela não vai ter um nível de acabamento tão bom quanto das versões mais caras da Ranger, para de fato bater de frente com a versão mais cara da Amarok, tá? Então seria um pouco injusto esse comparativo. Ela tá aqui só para realmente mostrar a força da Ranger e o que a Amarok perdeu. Nesse sentido, mesmo não tendo, né, os itens de assistência de segurança e condução, a gente pode pontuar que a principal coisa que a Amarok perdeu foi de fato os sistemas de condução. Falta o airbag de cortina na Amarok, falta o controle do farol automático. E não só isso, tem também a parte do alerta de saída de faixa, centralização de faixa, frenagem autônoma de emergência. São todos itens que hoje fazem toda a diferença quando você pensa em um carro acima dos 300 mil reais, né? Embora seja uma picape média, que é um carro que hoje já se acostumou até nessa faixa de preço. Mas de qualquer forma, é nesse critério em que a Amarok mais perdeu para a Ranger, além do espaço interno, como a gente já falou também. A Amarok Extreme V6 é uma baita de uma picape, isso é inegável, tá? Mas ela acabou perdendo algumas coisas e não seguiu os passos da Ranger. É claro que comparando as especificações a gente vai ter muita coisa parecida e a Amarok vem sendo em muitos pontos. Mas tem outros critérios que hoje valem bastante no nosso mercado, que é a parte de conectividade e assistências de segurança, coisa que a Amarok perdeu e não seguiu os passos da Ranger, porque a Ranger oferece esse pacote em várias versões. Aqui a gente está com uma versão de entrada da V6, tá? Que custa menos de 300 mil reais. Mas a Limited, né, que é a versão de topo, ela custa 320 mil. 20 mil mais barata do que a Amarok Extreme, já oferecendo todos aqueles recursos que faltaram aqui na Amarok. Assim, ela vai mudar bastante visual, mas a gente vai sentir falta, claro, se ela não entregar as mesmas condições que a Ranger entrega hoje no mercado. Afinal, a Amarok merecia, assim como a Ranger, ressignificar o segmento de picapes médias no Brasil. Bom, mais um vídeo da Mobiauto vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo e também dessa informação, né? Quase um entretenimento aqui da gente mostrando e comparando as picapes e contando a história que a Amarok não seguiu. Curta esse vídeo e compartilha com a galera e não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque é naquele sininho ali, por aquele sininho que você vai receber todas as notificações dos nossos conteúdos e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo automotivo. Bom, mais um vídeo da Mobiauto fica por aqui e falou!